Em verdade, o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde, sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo, servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Neste capítulo chamado Em Verdade, André Luiz nos esclarece o verdadeiro desenvolvimento das virtudes em nós, falando da santificação, por exemplo, um espírito muito evoluído, né? O santo não condena o pecador, ele não fica condenando, criticando o que erra, o que ainda está pecando, ainda está se equivocando, mas sim ampara, auxilia, sem presunção. Assim agem os espíritos benfeitores conosco. E é assim que eles nos convidam a agir. O sábio não satiriza o ignorante. Aquele que desenvolve verdadeiramente a sabedoria, esta virtude tão preciosa, não perde tempo censurando, tirando sarro, satirizando aqueles que ainda andam na ignorância, mas sim ajuda a esclarecer estes irmãos que ainda se equivocam. O iluminado não insulta o que anda em trevas. Também a iluminação, aquele que anda com a luz, com a verdade, ele não perde também sua energia, seu tempo, criticando aqueles que andam na escuridão, mas sim ajuda a aclarar, a fazer luz no caminho do outro. O orientador não acusa o aprendiz tateante, porque a ovelha insegura é aquela que mais precisa do pastor, aquele que orienta, aquele que já percebeu, já descobriu, já vivencia o caminho reto, o caminho da porta estreita, como se diz, o caminho da verdade. Ele também, quando possível, orienta aqueles que caminham ao seu lado. O bom não persegue o mal. Então, o bem verdadeiro, aquele que desenvolveu a virtude da bondade, ele não fica perseguindo o mal para criticar, para fazer algum tipo de represália, por exemplo. Mas sim, ele ajuda aqueles que ainda andam na maldade a encontrarem o caminho da verdade. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. Lembrando que a verdadeira força vem do amor, da cooperação das leis divinas. Quanto mais agimos em sintonia com as leis morais, as leis de Deus, mais força temos em nós. O humilde não foge ao orgulhoso, ele coopera silenciosamente em favor dele. Olha que interessante. O sincero, a verdadeira sinceridade, ninguém perturba, a ninguém perturba. Harmoniza a todos. Então nós pensamos que, sendo sincero, a gente pode fazer qualquer coisa. Falando a verdade, muitas vezes nós podemos ferir, nós podemos agredir os outros. Então a verdadeira sinceridade é aquela que é cuidadosa, é aquela onde nós agimos com a verdade e, quando necessário, utilizamos das palavras.
Então, a verdadeira sinceridade, ela busca uma harmonia com as leis divinas e com aqueles que caminham conosco. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde, sempre que necessário. Então, a simplicidade, ela não busca aparecer, fazer alarde. Ela simplesmente é. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo, servindo ao mundo. Então, o verdadeiro cristão, ele cuida para não ferir, para não perseguir, mas para seguir o exemplo do Cristo, servindo a todos. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Então não adianta nós termos a aparência de sermos calmos, de sermos bons, se não somos internamente. Então a virtude verdadeiramente é construída dentro de nós. Por isso é um exercício constante. Quando é algo exterior, o tempo desfaz. Ocorrem as experiências desafiadoras e nós, nelas, acabamos descortinando, mostrando que ainda temos muito de intolerância, muito de vaidade, muito de orgulho. Então é uma construção interior que exige tempo, paciência, perseverança, disciplina, persistência e que vale muito a pena, tendo Jesus como nosso modelo. Que Ele nos abençoe e até o nosso próximo encontro.